Bom dia, estamos no dia 364 de leitura da Bíblia. Começaremos com Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 44. Um homem dominado por um demônio. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: Cala a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: Que tipo de palavras são essas? Este homem com autoridade e poder expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus cura muita gente. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: Você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso eles os repreendiam e não deixavam que falassem. Jesus anuncia a mensagem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse, e ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Ezequiel 46. O rei e as festas. O Senhor Deus diz: O portão do leste que dá para o pátio de dentro deverá ficar fechado nos 6 dias úteis, mas será aberto no sábado e na festa da lua nova. O rei irá do pátio de fora para o salão do portão, que ficará ao lado do portão. Enquanto isso, os sacerdotes oferecerão sacrifícios que serão completamente queimados e também as ofertas de paz. Ali, o rei deverá prestar culto e depois sair. O portão deverá ficar aberto até à tarde. No sábado e na festa da lua nova, todo o povo também se curvará e adorará o Senhor na frente do portão. No sábado, o rei deverá apresentar ao Senhor como sacrifícios que deverão ser completamente queimados: um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeitos. Para cada carneiro que ele trouxer, dará a Deus uma oferta de 17,5 litros de cereais. E junto com cada carneirinho que for oferecido em sacrifício, ele dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de oferta de cereais, ele deverá trazer 3 litros de azeite. Na festa da lua nova, ele oferecerá um touro novo, um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeito. Junto com o touro novo e com o carneiro, haverá uma oferta de 17,5 litros de cereais. E junto com os carneirinhos, o rei dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. O rei deverá voltar do portão, passando pelo salão como o fez para entrar. Quando o povo prestar culto ao Senhor em qualquer festa, os que entrarem pelo portão do norte sairão pelo portão sul, depois que acabarem de adorar. Aqueles que entrarem pelo portão sul sairão pelo portão do norte. Ninguém sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas pelo portão do lado contrário. O rei entrará quando o povo entrar e sairá quando o povo sair. Nos dias de festa e de comemorações solenes, as ofertas de cereais será de 17,5 litros por touro ou carneiro, e junto com cada carneirinho o adorador dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de cereais serão oferecidos 3 litros de azeite. Quando o rei tiver vontade de dar uma oferta ao Senhor, seja uma oferta que deverá ser completamente queimada ou uma oferta de paz, o portão do leste, que dá para o pátio de dentro, será aberto para ele. Ele fará a oferta do mesmo modo que faz no sábado,
e depois que ele sair, o portão deverá ser fechado. A oferta diária. O Senhor diz: todas as manhãs deverá ser oferecido ao Senhor um carneirinho de 1 ano sem defeito. Essa oferta deverá ser feita todos os dias. Também será feita todas as manhãs a oferta de 1,5 kg de farinha, e junto com ela 1 litro de azeite para misturar com a farinha. As leis para esta oferta ao Senhor deverão ser obedecidas para sempre. O carneirinho, a farinha e o azeite deverão ser oferecidos ao Senhor todas as manhãs para sempre. O rei e a terra. O Senhor Deus diz o seguinte: se o rei der de presente uma parte das suas terras a um dos seus filhos, essa terra será do filho, como parte da propriedade da sua família. Mas, se o rei der de presente uma parte das suas terras a um dos seus servidores, essa terra voltará a ser do rei quando chegar o ano da libertação. A terra será dele e depois será dos seus filhos. O rei não deverá tomar nenhuma propriedade do povo. Das suas próprias terras é que ele dará terras a seus filhos. Assim ele não explorará ninguém do meu povo, tomando a sua terra. As cozinhas do templo. Depois disso, o homem me levou para a entrada dos cômodos de perto do portão, que ficavam de frente para o norte. São esses os cômodos santos dos sacerdotes. Ele me mostrou um lugar do lado oeste dos cômodos e disse: este é o lugar onde os sacerdotes irão cozinhar a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados ou culpas, e onde assarão as ofertas de farinha. Assim, nenhuma coisa santa será levada para o pátio de fora, onde poderia prejudicar o povo. Então, ele me levou para o pátio de fora e me mostrou que em cada uma das áreas dos 4 cantos havia um pátio menor, com 20 metros de comprimento por 15 de largura. Cada pátio era cercado por um muro de pedra e encostados nestes muros haviam fogões. O homem me disse: são estas as cozinhas onde os servidores do templo irão cozinhar os sacrifícios que o povo oferece. Ezequiel, capítulo 47. Um riacho no templo. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para este lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da corrente para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado e não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isto. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos 2 lados. Então ele me disse: essa água corre para o lado leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde este rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedai até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas 2 margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. As fronteiras do país. O Senhor Deus disse: são estes os limites da terra que será dividida entre as 12 tribos, sendo que a tribo de José receberá 2 partes. Eu jurei aos antepassados de vocês que dariam esta terra a eles para ser sua propriedade.
Agora dividam entre vocês a terra em partes iguais. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo até a cidade de Retlon, até a subida de Ramate até a cidade de Zedade, Berota e Sibraim, que ficam entre o território do reino de Damasco e do reino de Ramate, e a cidade de Hatecom, que está na fronteira do reino de Haurã. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo até a cidade de Enom, ficando ao norte as regiões da fronteira de Damasco e Ramate. A leste, a fronteira vai para o sul, de um lugar entre o território de Damasco e o de Haurã, sendo que o rio Jordão forma a divisa entre a terra de Israel, a oeste, e Gileade, a leste, até a cidade de Tamar, no Mar Morto. Ao sul, a fronteira vai na direção do sudoeste de Tamar até o oásis de Cádiz Meribá, e daí na direção noroeste ao longo da divisa do Egito até o Mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa é formada pelo Mediterrâneo e vai para o norte até um lugar a oeste da subida de Ramate. Dividam esta terra entre as suas tribos. Ela será de vocês como propriedade permanente. Quando vocês dividirem a terra, os estrangeiros que estiverem vivendo no meio de vocês e que tiverem tido filhos nascidos aqui receberão também a parte deles. Eles serão tratados como cidadãos israelitas e tirarão sorte para receber a sua parte junto com as tribos de Israel. Cada estrangeiro que estiver morando em Israel receberá a sua parte junto com o povo da tribo do meio da qual estiver vivendo. Eu, Senhor Deus, falei. Isaías, capítulo 65. Deus castigará os rebeldes. O Senhor Deus disse: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: Estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. Depois dizem aos outros: Parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro e não descansarei até castigá-los. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre altares pagãos nos montes e me ofereceram com esses sacrifícios. Por isso farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um, o Senhor falou. O Senhor diz: Quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: Não vamos destruí-las, pois o vinho que fizermos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes, e com eles sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida, e sempre viverá nela. E se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para suas ovelhas, e o seu gado pastará no vale da desgraça. Mas alguns de vocês se afastam de mim, desprezam meus montes santos e fazem ofertas de comida e de vinho, a Jade e a Mene, os deuses da sorte e do destino, pois então o destino de vocês será morrer à espada. Eu farei com que todos fiquem de joelhos para serem mortos, pois eu os chamei, mas vocês não responderam. Eu lhes falei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Portanto, o Senhor Deus diz: Aqueles que me servem terão comida e bebida, mas vocês passarão fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza. Chorarão com o coração cheio de angústia. Eu, o Senhor Deus, os matarei, e os meus servos, o meu povo escolhido, usarão os nomes de vocês para rogar pragas. Mas os meus servos eu porei um nome. Qualquer pessoa na terra prometida que pedir uma bênção vão pedi-la a Deus fiel. E quem fizer uma promessa fará em nome do Deus fiel.
um novo céu e uma nova terra. O Senhor diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas, pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias, ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para os outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois ele e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos passarão juntos, e os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém, e o meu monte santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou.